Van Halen com David Lee Roth ou com Sammy Hagar? É isso que nós vamos discutir hoje, num debate muito civilizado entre eu e Paulo Barão aqui, nessa nova série, que é o debate. Presta atenção. Ser um grande artista como esses caras que estão aqui atrás, você está no lugar certo. Pois é, meu amigo e minha amiga, o nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte: você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece, né? Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link, você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Meu amigo e minha amiga, uma das grandes discussões que existem entre os fãs de bandas em geral é qual a melhor fase do Van Halen? A fase com o David Lee Roth ou a fase com o Sammy Hagar? Ou Sammy Hagar, como você quiser. Sammy Hagar, mas se você quiser falar Sammy Hagar, também está tudo bem. Esse é o assunto desse nosso debate aqui com o nosso querido amigo Paulo Barão. Olá, Paulo, tudo bem aí? Tudo bom, Regis. Momento difícil, porque uma das bandas favoritas de todos os tempos, para mim, é o Van Halen. Complicado escolher entre David Lee Roth e o Diamond, porque tem duas faces que são bem diferentes, né? São duas bandas, na verdade, em uma mesma banda. Para mim, eu não tenho assim... bom, evidentemente que antes da gente começar esse papo, você que está assistindo aqui, vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai adquirir o livro do Paulo, você já sabe muito bem como faz. Para mim, embora eu goste dessas duas fases, para mim, eu não tenho a menor dúvida em optar, em preferir a fase com o David Lee Roth. Assim, sem sombra de dúvida. Porque, inclusive, na época, quem é da minha geração sabe, cara, o impacto desse disco aqui, ó, foi uma coisa impressionante. Foi uma coisa impressionante. Era um tipo de sonoridade que até então a gente não tinha sentido. O Ed Van Halen vindo com uma abordagem de guitarra simplesmente inacreditável. Embora muitas das coisas que ele fizesse, por exemplo, como algumas técnicas de tapping, que é aquela técnica meio percussiva, de você ficar... não fossem inéditos, né? Isso alguns violonistas eruditos faziam. E eu lembro que no rock, se eu não me engano, cara, o primeiro cara a usar essa técnica de tapping foi o Steve Hackett, do Genesis. Mas não importa, assim, a maneira como o Ed Van Halen trouxe essa nova abordagem foi uma coisa impressionante, assim. E você lembra do impacto desse disco, Paulo? Quando você Nossa, cara. Foi impressionante, realmente. Aquele álbum foi uma coisa que chegou... Porque a sonoridade era totalmente diferente. Nós já tínhamos escutado o Led Zeppelin fazendo as suas coisas diferentes, mas igualmente era adaptada, né? Em aquela época, o Led Zeppelin é uma banda adaptada já. Quando entra o Van Halen com aquele som, eu me lembro, cara, inclusive eles fizeram aquele You Really Got Me, do Kings, que foi...
cara, que foi um estrondo por como eles tinham voltado àquela música que era típica anos 60, 70, e com aquele punch, foi realmente, e também eu acredito que era um grande impacto todo o conjunto da obra do Van Halen naquela época. O David Lee Roth era um cara que era um rockstar, ele sempre foi um rockstar, continua sendo um rockstar, e o conjunto, toda a banda se vendo muito poderosa, muito grande, né? E tocando muito bem, e tudo sendo perfeito. Inclusive, essa versão que a banda fez para You Really Got Me dos Kinks foi uma porta de entrada para as pessoas descobrirem essa banda inglesa, que é genial. Eu lembro, por exemplo, que quando o disco saiu, eu tinha 18 anos na época, o disco é de 78, e eu tinha ouvido muito pouco Kinks. E quando saiu essa versão do Ed Van Halen, foi um negócio absurdo. Aí a gente vai atrás dos discos novamente, e é um dos raros casos em que a versão é melhor que a original. Embora a canção do Kinks seja espetacular. Mas a versão do Ed, da banda é inacreditável. Assim. E a sonoridade do disco é impressionante. Aí o que acontece? Eu não sei se isso rolou com você, Paulo, mas assim, para a minha geração, quando saiu o segundo disco, que é o Van Halen 2, deu uma brochada. E mesma coisa, porque além disso, para você ter uma ideia, o Van Halen, o número 1, para mim, tem uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que é I'm Not Talking About Love, que é super poderosa. E de repente aparece o outro álbum e realmente deu uma brochada. Realmente pareceu como que... E tanto foi assim, eu morava naquela época no México. Então, nós tínhamos muita influência do que vinha dos Estados Unidos. O álbum ficou tão esquecido, esse segundo, que o primeiro ficou tocando por praticamente 2 anos. Ou seja, como se não tivesse nem existido o segundo álbum. Tanto que não tem nenhuma música para mim que eu possa definir como uma música legal completamente do segundo álbum. Eu acho o disco legal. Legal. Mas é que na época, quando você é moleque, cara, você tem aquela coisa de, cara, precisa vir um negócio agora, pelo menos no mesmo nível. E assim, o Van Halen 2, cara, ele é um disco bem mais, como é que eu vou dizer? Embora ele tenha algumas músicas que sejam, que lembrem um pouco daquela textura do Van Halen, cara, ele foi um disco mais comercial, cara. Bem mais comercial. A música de trabalho era That's the Night Away. Sim, mas era engraçado que era mais comercial, mas era mais fraco. Tipo, tem casos de ser comercial e ser mais forte. Eu acho que, por exemplo, o primeiro álbum, ele é comercial, e tem uma comercial, por quê? Porque tem refrão, qualquer coisa que fica gravada na tua cabeça. Quando você vai no segundo, parece que, por mais de ser comercial, inclusive, ele não é tão poderoso como o primeiro. Ele é menos rude, vamos falar. Ele é um pouco mais seco. Eu adoro, por exemplo, tem canções ali sensacionais. Somebody Get Me a Doctor, o Bottoms Up. Mas, assim, alguma coisa me incomodou nesse disco, que era Dance the Night Away, Women in Love, Beautiful Girls. Era muito descarado o que eles estavam querendo tocar na rádio, sabe? Então, perdeu um pouco o impacto. E aí, de uma certa forma, isso foi retomado nesse disco aqui, ó. Que pouca gente fala desse disco, que é o Women and Children First. Esse disco é pesadaço. Forte. Esse disco é sensacional. E é engraçado que as pessoas não comentam muito a respeito desse disco, né? É uma coisa incrível. E aí tem um dos meus favoritos que veio na sequência, que ele é... Sei que a gente pode usar o termo experimental, né? Que é o Fair Warning. Ele é bastante experimental, ele é mais forte, inclusive. Eu considero ele bem heavy metal. Tem algumas paradas bem heavy metal. Não vem com esse papo de heavy metal. Tudo bem. Nada a ver heavy metal. Que heavy metal? Para mim, ele me parece mais pesado. Tem umas paradas... Tem, inclusive, algumas coisas que me lembram Led Zeppelin, de novo. Algumas paradas, mas sendo o Van Halen, né? Tem aquela música Unchained, que eu adoro. Putz, música sensacional.
E outra coisa que me chamou a atenção foi a capa do álbum. Naquela época, de novo, uma capa que era bem diferente com o que estava naquela época, né? Não fazia sentido a capa, né? Inclusive tem umas experimentações desse disco, que é aquela Sunday Afternoon in the Park, One Foot Out the Door, pesadaço e tal. Aí depois, na sequência, veio um outro disco que deu uma brochada. Até porque a gravação dele não é tão legal, cara. A gravação, aliás, é bem ruim, eu acho. Que é o Diver Down. É engraçado, né? É engraçado que a gravação não tenha sido tão com aquela qualidade. Agora, sabe, a gravaçãozinha muxibinha? E todos esses álbuns foram produzidos por Tim Templeman, que, aliás, é engraçado, como produtor, mesmo tendo, vamos falar, o mesmo artista, porque todos esses álbuns foram produzidos por ele. Mesmo sendo o mesmo produtor, com a mesma, possivelmente a mesma verba que tinha, que era da Warner, porque o Tim Templeman era o produtor da Warner na época. E ele não sei por que motivo, o Diver Down, por mais que tenha algumas músicas legais, tem aquela Dancing in the Street, que era um cover, inclusive. Eles têm dois covers, né? Martha and the Vandellas. E tem o Pretty Woman, também, que foi outro cover. E tem aquela Big Bag Bill, que eu gostava muito, né? Que já é uma parada, parece uma Big Band dos anos 30, né? Mas sabe o que é engraçado, cara? Eu acho que muito provavelmente fica na cabeça da banda. Quando um produtor trabalha com a banda durante muito tempo, cara, acho que chega uma hora que os caras falam, cara, não vamos tentar outra coisa, vamos fazer outro. Mas realmente, assim, inclusive foi a turnê que veio aqui pro Brasil. Quem assistiu aqueles shows do Van Halen aqui no Brasil, sensacionais, no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo, teve inclusive a abertura da Patrulha do Espaço, foi um sonsaço também. Foi a turnê desse disco que veio para cá. 1983 foi aqui no Brasil, né? Se não me engano, foi 83. E aí, no ano seguinte, evidentemente, que saiu o disco que levou o Van Halen para um outro público, que é o 1984. E quero comentar um assunto interessante que nós conversamos há pouco tempo, quando fizemos o debate do Michael Jackson, que no 82, quando saiu o Beat It, que participou Eddie Van Halen, naquela época se achava que eles pensavam que não ia acontecer nada. O que aconteceu? Justamente, o Van Halen saiu com Jump, o Michael Jackson está em número 1 e não conseguiu entrar ao número 1, o álbum de Jump, que era um álbum perfeito para a mídia, por um momento estava acontecendo, e justamente tem muito a ver com o que tínhamos falado, a MTV apoiando pra caramba o Michael Jackson, naquela época, o álbum número 1, e o Van Halen com Jump fica em número 2, e a música que estava pegando mais forte justamente naquela época, quando saiu justamente Beat It, porque Beat It explode realmente na MTV, justo em 1983 para 84. Então, mas mesmo assim, Paulo, a MTV, ela abraçou o Van Halen de uma maneira como ela não havia feito até então. Porque, por exemplo, o tempo inteiro era Jump e Panamá. E Panamá, eu me lembro, cara. Panamá, era o tempo todo. Todo o tempo. E aí foi exatamente esse disco que abriu o público do Van Halen. Né? Porque aí até então muita gente que não fazia ideia do que era, achou Jump sensacional. Né? Como canção pop, aquela coisa do Eddie Van Halen com os teclados, né? Que deixou muita gente de beiço virado, vamos dizer assim. Pô, Van Halen tocando teclado. Foi claro, lembro, mas teve um ótimo balanço na época quando saiu Panamá. Então, quando saíram os dois, porque o Panamá é mais rock, né? Ela é mais crua, mas então o que acontece? Parece como que deu um balanço legal. E o álbum é sensacional, cara. Tem aquela Top Jimmy, Hot for the Teacher. O Hot for Teacher, por exemplo, que se eu não me engano, teve clipe na MTV também, então não sei o quê. Aí, evidentemente. I Will Wait. Aí, evidentemente, que aconteceu aquela ruptura, todo mundo já sabe, né? Que o David Roth saiu para a carreira solo, que era inevitável. Né? Era inevitável, os caras começaram a brigar entre eles. Agora, que realmente
foi uma surpresa para todo mundo. Quando o Van Halen reapareceu com o Sammy Hagar aqui no 5150, cara, ficou todo mundo... Foi um negócio parecido com quando o Dio entrou no Black Sabbath. É bem parecido. Porque o Sammy Hagar já tinha uma carreira consolidada nos Estados Unidos. Eu queria comentar antes de passarmos para isso, que na época que... O problema que existia na época do Van Halen, eu que tive a oportunidade de trabalhar com o David Lee Roth depois quando eu trouxe ele para o Brasil. O David Lee Roth é um cara super rockstar, megalomaníaco. Ele gosta daquela megalomania, de andar com modelos, limusine. Egocêntrico pra caralho. Né? Pra caralho. Ele gosta de cheirar muito, muito. Inclusive, atualmente, ele sempre foi nessa parada. Tanto é que uma das coisas que mais incomodou Eddie Van Halen, e por que começou a ter essa treta, foi justamente por ele excessivo uso de drogas do David Lee Roth. Não é que os outros... Sendo que o Eddie Van Halen era um tremendo pé de cana, né? Exatamente, só que pra caramba, todos eles, né? Todos eles. Então, o que acontece? É muito louco que um artista que está no auge, porque eu imagino, em 1985, quando saiu o David Lee Roth, a banda devia estar no super, super top, cobrando, enchendo, super estourado. E o cara larga tudo para seguir. Agora, realmente, o 51, o 5150, quando entra, cara, foi loucura total. Não. Para mim não. Para mim foi, bateu, cara. Não, para mim não bateu, cara. Sabe por quê? Não é nem pelo fato do Sammy Hagar já ter a carreira solo dele consolidada depois que ele saiu do Montrose, aquela coisa toda. Mas, cara, o 5150 ele tem uma vertente radiofônica excessiva, cara. Primeiro porque o Sammy Hagar, por exemplo, tudo bem, o cara canta de uma outra maneira completamente diferente, numa região muito mais aguda, porque até então os discos do Van Halen com o David Roth tinha aquela coisa meio grave, meio falada, que o David Roth sempre teve, né? Aquela coisa meio perigosa. Cara, na hora que entrou o 5150, era um negócio tão descaradamente radiofônico, com o Sammy Hagar cantando naquelas regiões muito agudas, cara, aquelas linhas de melodia típicas para facilitar a audição na rádio, cara. Nossa, cara, eu confesso a você que eu tive uma brochada espetacular. Olha, aí começamos a discordar, porque é engraçado. Temos duas coisas que é bem claro. O Van Halen do David Lee Roth e o Van Halen do Sammy Hagar são duas bandas diferentes. E tem muito cara que realmente, assim, de mais da velha guarda, que ele concorda e ele não aceita. Ele não aceita e diz: o Van Halen para mim acabou depois do Jump. Acabou. E aí, realmente, se abre uma outra banda. Mas eu adorei. Eu já acompanhava a carreira do Sammy Hagar, eu gostava. Inclusive é interessante, porque o Sammy Hagar, ele era mais famoso do Van Halen antes desse Montrose, quando ele saiu em carreira solo. Para as pessoas que não sabem, o Sammy lançou o álbum em 1976. Ele já tinha álbum de carreira solo. E ele já tinha feito sucesso no Montrose, que era uma excelente banda. Né? Uma excelente banda. Não, mas o Sammy Hagar, por exemplo, é um cara que lotava ginásio, ele sozinho. Sim, sozinho. Então foi um belo golpe de marketing. Mas, cara... quero lembrar uma coisa, só que tem que lembrar uma coisa. O Sammy Hagar, naquela época, ele já fazia músicas para filmes. Ele já era um cara comercial. Então, eu acredito que quando os irmãos Van Halen buscaram o Sammy, sabiam que eles ganhavam um compositor, porque realmente, compositor, é outro guitarrista que compõe, só que era um perfil totalmente diferente. Enquanto o outro, um era um rockstar, o outro era um surfista. Surfista que vive nos Cabos, de boa vida, de bermuda, era um outro conceito, cara. Mas sabe o que me deixa muito incomodado, sempre me incomodou, é o fato de que o 5150, ele mais parece um disco do Sammy Hagar, ou do Sammy Hagar,
Ele mais parece um disco dele, cara, do que um disco da banda. Sim, cara, parece muito. Parece mais as paradas dele. Aquela balada Why Can't This Be Love é horrível, cara, essa música. Eu adoro. Eu amo. Horrível. Amo. Love's Walks In, cara. Eu já te falei, você tem problema com o amor. Não com a palavra amor, você tem problema, Regis. Olha, tanto não tenho problema, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo aqui, que eu vou dar uma dica, vou dar um toque para vocês. Assim. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Eddie Van Halen, na época do Van Halen 3, que a gente vai falar a respeito dele logo, logo. E para complementar esse papo aqui, cara, você vai clicar no link abaixo e você vai receber uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Eddie Van Halen naquela época, tá? Então, é muito simples. Você clica no link aqui e eu vou enviar para você por e-mail essa entrevista exclusivíssima que eu fiz com o Eddie Van Halen nessa época, tá bom? Para você, inclusive, depois complementar o que você ouviu aqui desse papo, que agora o negócio começou a degringolar aqui no nosso debate. E não dá. E não tem problema nenhum, não, senhor, viu, cara? Porque... eu acredito que você tem problema. Eu acredito que naquela época... Summer Night. Não. É naquela... Regis, vai, conta pra gente, vai. Aqui, é top secret. É aquela época, foi que aquela mulher com a que você ia se casar, te deixou? Me conta, vai. Top secret na frente de milhares de pessoas. Conta para todos, vai. Foi naquela época. Não, eu nunca fui adepto desse romantismo babaca aí. Eu acredito que naquela época... Why Can't This Be Love? Não, é uma merda isso aqui, pelo amor de Deus. Aquele dia, aquele álbum, naquela época, que você, realmente, o amor de tua vida, cortou com você, finalizou tudo e falou... E aí você ficou normal com tudo o que tem a ver com o amor. Olha os amores da minha vida aqui, ó. Aí você mudou tudo, né? Aí você falou, não, já pronto, chega de amor. Why can't this be love now? Aí, você sabe que eu, por exemplo, gosto mais desse aqui, do Oil 8112, do que do 5150, cara. Mas o 5150 tem aquela música Inside, que é foda, né? Não, é legal, mas assim, Não, tem músicas legais, assim, mas essa abordagem comercial e essas baladas horrorosas... Love's Walks In não dá, né, cara? Love Walks In parece música rejeitada do Toto. Tanto é... Espera aí, um comentário bem interessante. Aqui, quero colocar... Um dia, depois do show do David Lee Roth no Life on Louder, que eu fazia... Eu conversei tomando um whisky, estava conversando com o David Lee Roth e perguntei, David, qual que é a diferença entre você e o Sammy Hagar? E ele disse uma coisa muito interessante. Eu não faço músicas de amor, porque por mais que o Toto seja uma das minhas bandas favoritas, eu adoro o Toto, mas justamente ele fala isso. Parece que quando entrou Sammy Hagar, ele trouxe a essência Toto. Ele fala muito interessante sobre isso daí. Traz a essência Toto de falar muito de amor. Ele é um cara que gosta de falar de amor. Eu já gosto de falar da vida boa. Então é bem interessante porque são dois jeitos de conceitos muito diferentes entre os dois e que eu acredito, volto a insistir, que os irmãos Van Halen, quando trouxeram o Sammy Hagar, sabiam o que eles queriam. Era para fazer realmente, porque eles sabiam que perdiam um cara muito importante. E quero lembrar que esse álbum também mandou que logo o David Lee Roth saiu com aquele espetacular álbum dele, o solo, né? Eating Smile. Putz, que era incrível e que ele trouxe um super time e que realmente ele colocou uma situação forte aí, né? O primeiro disco solo do David Lee Roth é mais Van Halen do que o 5150. 100%. Concordo contigo. Agora, esse disco aqui eu tiro o chapéu. Espetacular. Um dos meus favoritos. Esse aqui
ele não só é um dos meus favoritos, é o meu favorito na fase com o Sammy Hagar, Sim. mas assim, é um dos meus favoritos na discografia. Esse disco eles acertaram a mão, cara. Aqui, o For Unlawful Carnal Knowledge, que a gente conhece como Fuck, né? Fuck. Esse disco. Então, esse aqui eles acertaram a mão, cara. Aqui ele é fantástico. O repertório é perfeito. Tem mesmo as músicas que são mais bobinhas. Top of the World. Right Now, uma canção muito legal. Então, assim, aqui eles acertaram a mão, cara. Agora, aliás, que Right Now é de Sammy Hagar, né? Agora, aqui não deu. Esse disco cara, eu gosto dos dois, cara. Eu realmente, o álbum do Fuck, eu acho muito foda, porque tem aquelas Pancake, Judgment Day, que são músicas muito mais fortes. A produção está incrível. E o Valance, eu acredito que o Valance, sabe que é engraçado? Porque eles o Ed Pirou. Eu acho que, tipo assim, de 91 a 95, entramos de novo naquela fase que nós já conversamos falando sobre outros artistas daquela época. O que acontece? Em 91 a 95, entra o grunge, forte. Aí, de novo, as bandas de heavy metal médias perdidas. Quando sair esse álbum do Balance, eles estão de novo perdidos. Mas, para mim, o Balance, engraçado, eu adoro. Por mais que ele tenha... Ele é bastante assim, cara. Mas tem bastantes músicas que são muito boas, cara. É muito irregular. E tanto ele estava perdido, cara, que quando... Bom, a treta com o Sammy já vinha há bastante tempo. E aí, eles lançaram o Van Halen 3, que eu não vou mostrar, vou mostrar a capa, porque eu nem tenho esse disco. Eu acho esse disco horroroso. É um dos piores discos de todos os tempos, assim, disparado. E assim, a escolha do Gary Cherone foi um erro, cara. Não era. Foi um erro, assim, não tinha. Foi um erro estético, foi um erro musical. A voz dele, como ele tinha um trabalho muito marcante com o Extreme, cara, ficou muito descaracterizado, cara. E não quer dizer que ele seja um mau vocalista, não, porque é um excelente vocalista. É que não encaixou. Não tinha a ver com a textura do jeito que toca o de Van Halen. Não tinha nada a ver. Não era o que todos os fãs gostávamos. Eu te digo, para mim o Valance foi muito bom, mas claro que tinha algumas músicas que mais ou menos, mas eu gostei muito. Quando entrou esse daí, com o Great, eu falei, nossa, cara, com o Great, falei, não. É uma coisa impressionante. Agora, uma coisa precisa ser dita, cara. Quando eles resolveram voltar com o David Roth, eles soltaram um disco que ninguém deu muita bola, cara, mas eu adoro. Different Kind of Fruit, cara, eu acho esse disco espetacular. Nossa. Muito bom. E é engraçado, cara, que ninguém... Primeiro assim, que esse disco teve um problema sério, cara, que eles soltaram a música de trabalho errada. A Tattoo, você acha que foi... Sim? A música de trabalho errada, é a música mais fraca do disco. Eu gosto da Tattoo. Eu acho que eles cometeram um erro crasso aqui, cara. E esse disco aqui é sensacional. Isso aqui não tem... Agora as pessoas... Eu fui naquela turnê, eu fui a ver eles lá em Los Angeles. Assisti 2 shows deles. E, cara... Da turnê desse disco? Da turnê desse disco. Tá. Cara, foi muito, muito interessante, porque ele se recusou, o David Roth, a tocar qualquer coisa do Sammy Hagar. Ele não tocou na turnê nada do Sammy Hagar. Qual a surpresa? E foi... Mas tem pessoas, antes de voltar para isso, quero comentar uma história. Tem uma turnê, em 2002, que foi feita entre Sammy Hagar e David Roth, que fizeram por todos os Estados Unidos. Os dois, cada um tocando as músicas do Van Halen da face deles, que terminaram se brigando normalmente, porque eram totalmente diferentes, né? Os dois. Então, existia essa treta já entre eles. Então, quando entra realmente o David Roth, ele quer entrar porque os dois músicos estiveram com cada um, com Van Halen 11 anos cada um deles. 11 um, 11 o outro. Quando eles saem, cara, quando o David Roth entra, eu acho que David Roth entrou querendo falar, quer saber, aqui
realmente a banda não pode ser sem mim. Ele queria ser o 12º. Eu assisti esse show, ele já estava com a voz perdida, sabe? Tipo, já não era a mesma voz que está, normal também, cara que sempre cantou muito alto, mas o show do Van Halen, ver eles de volta com o David Lee Roth foi realmente impressionante. Cara, eu tive a oportunidade de assistir o Van Halen com Sammy Hagar também, foi muito legal, quando eu assisti eles em Londres. Inclusive, tem uma passagem que eu conto no meu livro, que eu levei eles para casa, eu tenho umas fotos lá em casa com os caras, porque não tinham tequila, e o único cara que tinha tequila era eu. Lá em Londres, levei a beber tequila em casa. O famoso fornecedor etílico das bandas, né? Mas esse álbum eu adorei, cara. Onde tem tequila no meio, né? Então, meu amigo e minha amiga, chegamos aqui ao final, evidentemente que você tomou contato com mais um debate civilizado, né? Volto a dizer que é coisa muito rara nos dias de hoje. Paulo, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo aí, você com o seu romantismo de Araque aí. E não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de clicar aqui no link abaixo para você receber essa entrevista exclusiva que eu fiz com o Ed Van Halen na época do Van Halen 3, tá legal? Então a gente volta muito em breve com mais um debate aqui com as nossas posições antagônicas, mas discutidas com civilidade. Beleza? E queria falar uma coisa, galera, por favor, não discutam mais com o Regis. O Regis é um cara que tem o coração quebrado desde 1986. Foi na música Why Can't This Be Love que ele quebrou. Tá e a partir daí, acabou. Um abraço a todos. Tá de brincadeira. Vê se eu só fico chorando aí ouvindo essas baladas horrorosas aí. Tchau, pessoal. Um abraço.